Boa tarde, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Estou muito feliz por esse convite e muito feliz de conhecer essa cidade que eu não conhecia, essa cidade tão especial. E tive a oportunidade de hoje conhecer e num lugar maravilhoso, nessa igreja linda. E muito feliz mesmo, muito honrada. E o meu desejo, minha oração é para que o Espírito Santo fale com cada um de vocês aqui hoje, que você saia daqui inspirado para inspirar, transformado para transformar, em nome de Jesus, amém? E para a gente começar, eu queria que o pessoal colocasse aí um PowerPoint. Eu queria mostrar para vocês a minha família, apresentar para vocês a minha família. Essa é a minha família, gente. Meu marido, ele é o pastor mais bonito do Brasil. Não entendi a risada. É a verdade, vocês já podem ver. O Tito tem 6 anos e a Chloe de 1 ano e 9 meses. Minha pititica, viu? Deem valor não estar aqui, deixei ela lá. O coração daqui, eu vejo um bebê, eu já, ai, saudade. Quem é mãe sabe, né? E essa é a minha família, somos casados vamos fazer 15 anos esse ano. E temos a graça de pastorear juntos, né? Meu marido é pastor de rede, ele pastoreia uma rede com mais de 100 células ali na nossa igreja. E discípulo do pastor Josué, que é o meu pastor. Quantos conhecem a Igreja Batista Atitude? Dá um joinha assim. Quem conhece? Dá um assim. Pelo Instagram. Tá valendo. Fica ali no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Nós somos uma igreja de 12 mil membros ali na Barra da Tijuca e mais de 20 mil espalhados em vários lugares do Brasil. Hoje nós somos 60 igrejas. Vai fazer 10 anos que eu estou ali, vai fazer no início do ano 10 anos que eu estou como líder no Ministério Infantil lá. Mas eu já pastoreio crianças, vai fazer 15 anos também. E tenho a graça de pastorear o rebanho mais precioso, né, gente? Que pastorear as crianças é pastorear o rebanho mais precioso. E eu queria que vocês conhecessem um pouco da minha equipe também. Então, essa daqui é a minha equipe de supervisoras que caminham mais próximos de mim. São as discípulas mais próximas que fazem todo o nosso ministério acontecer. E eu vou mostrar um pouquinho do nosso ministério para vocês. Esse aí é o nosso auditório, onde acontecem os nossos cultos. Todos os domingos nós temos cultos com as crianças. São 3 cultos por domingo. E nós realizamos com as crianças, em cada culto dos adultos, tem 3 com as crianças. Porque a gente tem um com as crianças de 5 a 7, outro culto com as crianças de 8 a 10 e outro com as crianças de 11 a 13, a quase 13, que é o sub-13, que a gente chama de sub-13, são os pré-adolescentes. Então a gente tem 3 cultos assim acontecendo, enquanto o culto dos adultos acontece. O louvor canta 3 vezes. Aí não, uma equipe para cada faixa etária. Mas a equipe de louvor é a mesma. E aí a equipe de louvor ministra 3 vezes cada culto. Imagina, gente? Quem gosta de cantar é o sonho. É o céu, haja voz, né? Haja dedo. Mas eu creio também que a gente vai multiplicar essa equipe, em nome de Jesus. E nós recebemos uma média de 1.000 crianças todos os domingos, nos nossos cultos, para a glória de Deus. A gente tem alcançado essas crianças, essas famílias. Foi sempre assim? Não. A gente cresceu para a glória de Deus. Não foi sempre assim. E hoje nós temos... aqui vocês veem um sub-13... que é a galera dos pré-adolescentes. E aqui a turma dos menores, de 0 a 4 anos, o nosso culto acontece nas salas, com as crianças, nas salas divididas por faixas etárias. Então, a partir de 0 meses, a gente já ministra na vida deles, de 0 a 11 meses, junto com os pais. Os bebês ficam juntos com os pais, mas nós temos ministração guiada, conduzindo os pais a orarem pelos filhos, e a gente já tem a ministração desde bebês, específica dentro da faixa etária deles. Quem é aluno do Líderes Relevantes? Tem alguém que é aluno do Líderes Relevantes aqui? Oh, que bênção, prazer! Quem é já sabe que lá a gente ensina sobre a faixa etária, né? Que é possível ministrar desde bebês. Então a gente vive isso, né? Pratica isso. Pode passar.
E essa é a equipe, parte da equipe. Nós temos mais de 600 voluntários no nosso ministério. Essa é uma parte, não estava todo mundo aqui. Mas nós temos mais do que voluntários, a gente chama de servos, porque eles fazem, toda a nossa equipe faz para o Senhor e para a glória dele, e a gente tem vivido uma missão. E a nossa missão, pode passar? É essa, ser mais do que tia da salinha, ser geradores de profetas. Quem aqui é mais do que um simples tio da salinha? Então, já para falar, eu trouxe para vocês o tio da salinha e tio da salinha também, gerador de profetas. Trouxe essas camisetas, tem poucas, né, gente? Mas no final, no intervalo, vocês podem lá atrás adquirir a de vocês. E essa que eu estou usando também, Kids is my universe, que o Kids é meu universo. Quem aqui está andando na rua, você vê um negócio, nossa, para o Kids. Uma caixa de papelão, dá para fazer uma Bíblia. Né? Mais alguém? Kids é o nosso universo, a gente dorme pensando. A pastora estava até contando que ela trabalha na Unimed. Como é que você falou? Ela trabalha dentro da Unimed, mas é para o Kids que ela trabalha. Mais alguém está no trabalho, mas está pensando no Kids, está pensando no ministério? Pois é, Kids is my universe. Aí você pode adquirir também essa camiseta depois. E baseado em tudo aquilo que a gente vive, né, aquilo que a gente experimentou dos nossos cultos Kids, eu escrevi um livro, que é como um manual, Culto Kids de A a Z. E esse livro, ele é como um POP ali, né? Um procedimento operacional padrão para você conduzir o seu culto Kids, como que você pode fazer o culto Kids, não apenas bater ponto, né? Mas ser eficaz na vida das crianças. Fazer a diferença. Então, eu falo sobre alguns assuntos como temas, como que a gente deve escolher esse tema, como que a gente deve organizar a equipe, recursos visuais, como produzir isso. Então, eu falo de algumas questões dentro do Culto Kids, e esse livro também eu trouxe alguns exemplares para vocês. Amém? E hoje eu quero falar com vocês de algo, quero começar falando de algo muito especial. Deixa eu abrir aqui meu iPad. E eu quero falar com vocês hoje sobre o legado que impacta gerações. Qual é o poder do pastoreio das crianças? Hoje, nós desfrutamos de muitas coisas que não fomos nós que construímos, não é mesmo? Eu estava ouvindo os pastores compartilharem sobre esse prédio dessa igreja. Que eles, quando a igreja entrou aqui, o prédio antigamente já foram um monte de coisa, né? Inclusive boate. Então, de certa forma, até mesmo a igreja aqui está desfrutando de algumas estruturas, pouca coisa, né? Que ela disse que nem fios tinha, né? Nem fio de eletricidade tinha. Teve que construir quase do zero, né, pastor? Mas teve algumas estruturas que vocês desfrutaram sem ter construído, não é verdade? E na nossa vida como um todo, a gente passa por túneis, nós andamos por rodovias, por estradas que não fomos nós que construímos. Muitas vezes nós desfrutamos de coisas na nossa vida, enfim, de muitas conquistas que foram realizadas por gerações antigas. E você sabia que isso é bíblico? Lá em Provérbios 13, 22, diz assim: o bom homem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então, a palavra de Deus já nos fala sobre herança. Herança é um conceito bíblico. Mas qual é a diferença entre herança e legado? Herança é quando eu deixo para alguém. E legado é o que eu deixo em alguém. Vou repetir. Herança é quando eu deixo para alguém. É o que eu deixei para alguém. Agora, legado é o que eu deixo em alguém. Então, será que Deus quer que a gente deixe apenas uma herança? Não, Deus quer que a gente deixe um legado. Porque o legado, ele marca a vida de alguém de uma forma muito específica.
O legado é quando eu deixo uma marca numa pessoa. Alguém aqui já foi marcado por alguém? Já recebeu o legado de uma pessoa? Quem? Só essas mãozinhas? Ah, mais mãozinhas. Eu recebi o legado de muita gente. Um deles do meu avô. Eu sou neta de pastor. Sou filha de pastor. Recebi um legado ali. Me inspirou. Ele deixou uma marca no meu coração do amor pela palavra, pelo estudo da palavra, das escrituras, pelo amor pela oração. Minha bisa me deixou um legado de orar diariamente, ter devocional diariamente. Minha bisa, até seus 94 anos, ela orava todos os dias, assim, mesmo com respirador, ela não deixava de pegar a Bíblia e de ter o seu tempo com Deus. Foi um legado deixado. E o povo de Israel entendeu que eles deveriam deixar uma herança para os seus filhos, mas eles se esqueceram de deixar um legado. O legado de Deuteronômio 6. Quando a gente lê Deuteronômio 6, versículo 6, abre a sua Bíblia e vamos ler juntos? Deuteronômio 6, versículo 6. Quando a gente vê o que era para o povo de Israel, o que era para o povo de Israel deixar para os seus filhos, a gente vai entender se eles realmente deixaram esse legado, ou se eles deixaram apenas a herança de uma terra que foi conquistada. Será que Deus queria que eles deixassem como herança apenas uma terra que foi conquistada? O que vocês acham? Não. Deus queria que um legado fosse passado. Que legado? Versículo 5, vamos ler o versículo 5 antes. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. O povo de Israel se esqueceu de viver isso, de passar para os seus filhos aquilo que eles tinham vivido. Tudo que eles tinham experimentado quando saíram do Egito, tudo que eles tinham visto Deus fazer, o mar se abrir, o maná caindo do céu, uma coluna de fogo durante o dia, durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia, tudo que eles tinham experimentado, sair água da rocha, tudo aquilo que eles tinham experimentado, eles não compartilharam com seus filhos, eles deixaram de compartilhar a lei com os seus filhos. E qual que foi o resultado disso, de não transmitir um legado para a próxima geração? Juízes, capítulo 2, versículo 7. Lá na frente, depois que eles entraram na terra, conquistaram ali aquela terra, olha o que aconteceu, Juízes 2, 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Lembram-se que Moisés, que libertou o povo de Israel, depois de Moisés, quem foi o sucessor dele? Josué. Mas olha o que aconteceu depois de Josué. Durante toda a vida de Josué, eles prestaram culto ao Senhor. E depois dos líderes que continuaram vivos, depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. E depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, preste atenção, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram a vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. O povo de Israel estava na terra que eles tinham recebido por herança? Sim, eles estavam na terra que o Senhor tinha dado a eles, mas eles não estavam com o coração no lugar certo.
eles perderam o legado. Um legado não foi passado para a próxima geração. Depois de Josué, não teve quem sucedesse a ele. Ele não teve sucessores. E você sabe de uma coisa? Sucesso sem sucessores, na verdade, não é sucesso. Sucesso só é sucesso com sucessores bem-sucedidos. Sucesso só pode ser considerado verdadeiramente um sucesso com sucessores bem-sucedidos. Pensa numa empresa de anos, talvez numa grande empresa que seja centenária, uma Coca-Cola da vida. Se uma Coca-Cola da vida, o seu primeiro dono, que eu não sei quem foi, pensa que o primeiro dono dele não tivesse trabalhado para ter sucessores, a Coca-Cola estaria entre nós até hoje? Não. Mas infelizmente ele trabalhou. E a Coca-Cola está aí para nos passar à vontade. Suadinha, no dia quente, com churrasco, aquela picanha deliciosa. Para matar a nossa carne. Está aí. Por quê? Porque teve alguém que continuou aquele legado, para que o sucesso permanecesse. Então, se hoje o que você vive no seu ministério, se o que você vive com Deus, se isso pode ser considerado sucesso, se você vive uma vida ministerial bem-sucedida, se a sua vida com Deus devocional, enfim, as experiências que você teve com Deus, se tudo isso foi maravilhoso e tem sido maravilhoso, se tudo isso não for passado com sucesso para os sucessores, para a próxima geração, nós não podemos dizer que tivemos sucesso. E Bill Johnson, no livro O Poder de uma Mente Transformadora, ele dedicou um capítulo só para falar sobre herdando o sobrenatural. Você sabe por que ele decidiu fazer um capítulo só sobre por que o poder de Deus, o mover de Deus, ele precisa ser passado para a próxima geração? Porque ele chegou a uma conclusão. Através de 2000 anos de história do avivamento, nenhuma geração passou o avivamento para a próxima geração de forma eficaz. Em 2000 anos de história da igreja, em quase 2000 anos de história da igreja, nunca teve uma geração que passou para outra, viveu um avivamento, viveram um mover, mas a próxima geração não sustentou esse mover e o mover acabava, e o mover findava. Mas irmão, será que o Senhor quer que a igreja viva isso? Será que o Senhor quer que a cada 2, 4 anos apareça um avivamento e ele se finde, ele desapareça? Não, o Senhor quer colocar cada geração num patamar mais alto ainda. Deus quer colocar cada geração num nível maior que a anterior. No nível de mais intensidade, no nível de mais paixão por Ele, de maior busca, de maior arrependimento, de maior entrega, de maior consagração, de maior entrega ainda ao Senhor do que a geração anterior. Mas para isso, nós precisamos deixar um legado que impacte as gerações. Nós precisamos deixar um legado que ele vai impactar essa próxima geração e ele vai permanecer de geração em geração. E como que nós podemos fazer isso? Tem alguém aqui que gostaria de viver o que você tanto deseja viver com Deus, de experimentar de tantas coisas com o Senhor e que a próxima geração começasse do zero? Eu imagino que não. Quem aqui teve a oportunidade de se converter na infância? Levanta a mão. Quem não teve? Quem se converteu na vida adulta, juventude ou adulto? Você que se converteu depois, o que teria sido de diferente na sua vida se você tivesse conhecido o Senhor na infância? Quantos traumas poderiam ter sido evitados? Quantas mágoas que você carregou da sua infância até a sua vida adulta? Você poderia já ter sido livre dessas mágoas se você tivesse conhecido o Senhor ainda na sua infância. Não é verdade? Imagina se seus pais já tivessem passado um legado espiritual para você. Agora, aqueles que nasceram num lar cristão, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor desde a sua infância, você que recebeu esse legado,
Me fala, você não errou menos por causa disso? Eu estava falando com as irmãs agorinha ali na sala. Gente, o Senhor me guardou tanto. Eu casei bem. Olha, vocês viram meu marido? Coisa linda. Casei bem para a glória de Deus. É porque vocês não conhecem ele, né, Loiane? Ele é maravilhoso. Depois do meu, disse ela. É porque ele é discípulo do meu marido. Aí ele aprende direitinho. Mas, enfim, sabe, uma bênção. Eu assim, Senhor, obrigada, né? Assim, e eu sei que tudo isso também foi fruto das orações da minha mãe. Que eu acordava de madrugada, assim, ela estava lá. Né? Orando por mim. Senhor, eu abençoo. Ela vai casar. Minha mãe me ensinou desde cedo a orar pelo meu casamento. Desde criança, eu recebi um legado espiritual na igreja. De um ministério com crianças que me ensinava a palavra. Quantas histórias bíblicas, quanto da palavra de Deus eu aprendi na infância. Eu fico pensando, gente, deve ser ruim demais você converter na vida adulta. Porque você tem que aprender a história de Adão e Eva, a história de Davi e Golias, tudo depois, tudo junto. Enquanto eu já estava, né, aprendendo sobre a geografia de Israel, os montes e vales, estava lá os irmãos aprendendo. Adão e Eva, árvore do conhecimento. Claro que eu estou falando isso aqui meio que brincando, mas irmãos, quando você parte de um piso, quando o seu piso, ele já está muito acima, você vai muito mais longe. E é isso que o Senhor quer, que o nosso teto seja o piso da próxima geração. O Senhor deseja que onde nós fomos no nosso limite, onde nós alcançamos o nosso auge com Deus, a partir daí, a próxima geração começa. Imagina que mover. Você teve um grau de influência, um nível de influência na vida das pessoas. Você teve um nível de revelação na palavra. Você teve um nível de experiências com Deus. Imagina seu filho carregar tudo isso que você teve. E a partir de tudo isso que ele recebeu de você, ele ir além. Isso é incrível, irmãos. Isso é uma bênção. E é o que o Senhor quer para nós. E para deixarmos um legado que impacta as gerações, nós precisamos de 2 ações. Só 2. 2 ações. Primeira ação, agir no tempo certo. Fala comigo, agir no tempo certo. Mas que tempo certo é esse? Que tempo certo é esse que a gente age? Já entreguei ali para vocês. Qual? A infância. A infância é o tempo certo da gente agir. O tempo certo de agir para deixar um legado não é depois lá na vida adulta. A gente precisa começar cedo. E por que agir na infância? Quero te apresentar alguns motivos do porquê você agir na infância. Por que nós que queremos deixar um legado, devemos começar a agir na infância? Primeiro lugar, porque eles são mais abertos ao Evangelho. Quem aqui já ouviu falar da janela 414? Poucas pessoas. A janela 414 é uma janela onde os estudiosos e pesquisadores sobre o crescimento da igreja, sobre o avanço da igreja no mundo, eles descobriram que qual é a idade onde a pessoa é mais aberta a receber o Evangelho. Qual é a idade onde a pessoa ela se converte com mais facilidade? De 4 aos 14 anos. De 4 aos 14 anos é a faixa etária onde as pessoas mais são abertas a receberem o Evangelho. Existem algumas pesquisas que dizem que a chance de uma pessoa se converter depois dos seus 17 anos cai bruscamente, cerca de 70% a mais para que ela não se converta. Olha isso. Existem pesquisas já feitas em relação a isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para quem já pastoreia as crianças. Já teve alguma vez que você pregou o Evangelho para uma criança? Que você apresentou Jesus a ela e você falou, você quer entregar a sua vida a Jesus? E ela disse para você, não, hoje não. Ainda não estou preparado. Já teve? Já teve alguma vez que você falou e ela falou assim, deixa para outro dia, vou pensar mais um pouco.
Já? Não. Agora, quem já fez essa pergunta para um adulto e você ouviu essas respostas? Levanta até o pé, né? Nós já ouvimos. Mas por quê? Uma criança, ela é mais aberta ao evangelho. Sabe quem sabia disso? Os jesuítas. Quando os jesuítas chegaram no Brasil com os portugueses para catequizar os índios, eles encontraram corações abertos para se tornarem católicos? Claro que não. Resistência. Tinha uma cultura aqui estabelecida. E quem são esses que estão chegando para implantar essa cultura? Qual foi o resultado? Guerra. Catástrofe. Muita morte de índios, de portugueses, guerra ali, porque os indígenas não queriam ser catequizados pelos católicos. Aí o que aconteceu? Eles falharam nessa missão, os índios eram resistentes, mas eles descobriram que não os filhos dos índios. Aí o que eles fizeram? Olha o que aconteceu. Receberam uma carta de Dom João III que determinava o seguinte: aos meninos, porque neles imprimirá melhor a doutrina, trabalhareis por dar ordem como se façam cristãos. O que ele falou? Vamos para a infância, vamos começar com as crianças. Vamos catequizar os filhos dos índios. Já que os índios estão resistentes, a gente começa com os filhos deles. Deu certo? O Brasil, qual é a maior porcentagem? Qual é a religião maior no Brasil, por enquanto? Qual é? Catolicismo. Deu certo ou não deu, gente? Um legado para gerações. Por quê? Eles agiram no tempo certo. Eles entenderam que eles eram mais abertos. Mas muitas vezes nós desprezamos essa terra que está macia, virgem, essa terra fértil que é o coração das crianças. Muitas vezes nós desprezamos essa faixa etária. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Quando Deus olha para a terra, Ele não olha para a nossa idade. Você acha que Deus olha para a igreja? Deus olha para um grupo de pessoas e Ele olha e fala assim, 20 anos, ótimo, esse aqui eu vou salvar, esse tá bom. Não, 10, não, dá para esperar um pouquinho, pode sujar no pecado primeiro, para depois eu resgatar, ter o trabalho de limpar. Será que Deus faz isso? Claro que não, Deus não olha a idade, Ele olha o coração, Ele olha uma alma, um espírito que carece do Espírito de Deus. Então, as crianças, elas são abertas ao Evangelho. Nós devemos aproveitar esse tempo certo, porque eles são abertos, são receptivos. Quando nós ministramos, eles têm uma fé pura. Eles creem. Esses dias para trás, uma amiguinha do meu filho perdeu a avó. A avó dela faleceu. E aí eu falei para ele, filho, a avó da Isabela morreu. E a gente vai lá dar um abraço na Isabela, porque ela está triste. E ele, mas por que ela está triste? Eu falei, filho, porque a avózinha dela morreu. E ele, mas por que, mãe? A gente vai estar junto com ela no céu daqui a pouco. Ela já está lá no céu, a gente vai se encontrar. Não precisa dela chorar. E eu falei, é verdade, filho. É verdade, mas enquanto isso não acontece, ela está com saudade. Então a gente vai abraçar pela saudade que ela está sentindo, até encontrar com a vozinha dela. Mas que fé pura. Muito óbvia, sabe? É claro que ela está no céu, ela tinha Jesus, ela entendeu. Então nós precisamos aproveitar essa faixa etária, que eles são abertos ao Evangelho. Em segundo lugar, por que é o tempo certo? Porque nós podemos moldar o seu caráter. Na infância nós podemos moldar o caráter deles. Os hábitos, valores, crenças, posturas de uma vida toda, eles são formados até os 12 anos. Alguns estudiosos dizem que o caráter de uma pessoa ele é formado até os 7 anos de idade. E tantas pessoas desprezam essa primeira infância. Tantas pessoas acham, não, são só crianças. Uma vez eu ouvi de um pastor, falando assim para mim, você me poupe. Você falar que tem ministração para bebê, o máximo que faz é ficar trocando fralda deles. Irmãos, eu me segurei para o Espírito de Jesus lá no templo não me tomar. Sabe o Jesus lá no templo, quebrando tudo lá? E eu falei, pois é, os estudiosos, eles já sabem disso.
Qual é a faixa etária onde as crianças aprendem as coisas mais importantes que elas vão levar o resto da vida delas? Como se comunicar, falar, andar, até os seus 2 anos. E por que ensinar a palavra, por que aprender a palavra não pode ser também nessa faixa etária? Nós podemos sim ensinar, nós podemos sim ministrar e fazer a diferença na vida delas. A gente pode já ensiná-las a amar a igreja, mostrar para elas que aqui nesse ambiente é o ambiente que elas vão crescer, que elas são amadas. Os bebês aprendem muito pelo afeto. É um lugar onde eles vão se sentir amados. Que lugar bom de estar. Pois é, aqui seu lugar, na casa de Deus. Amém? Então, nós precisamos também entender que nós podemos moldar uma pessoa em todas as áreas da sua vida. Se você deseja isso, moldar o caráter, a forma de visão de mundo, como essa pessoa vai ver, como essa pessoa vai responder. Hoje nós reclamamos tanto, né, de pessoas, de políticos que hoje são corruptos. Irmãos, um dia eles foram crianças. Um dia eles foram crianças e puderam ter os seus caráteres moldados. Hoje nós temos os futuros políticos nas nossas mãos. Nós estamos aqui moldando o caráter deles, amém? A infância é importante. E em terceiro lugar, por que nós devemos investir agora, nesse tempo, que é a infância? Porque eles são os futuros líderes da igreja. Charles Spurgeon diz o seguinte: os Samuéis e Salomões da igreja, eles se tornam sábios em sua juventude. Os Davis e Josias são maleáveis de coração quando têm pouca idade. Leia acerca da vida da maioria dos ministros eminentes e você com frequência descobrirá que a sua história como cristãos começou bem cedo. Até mesmo Jesus. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. E ele sendo 100% homem, a história dele começou bem cedo. Quem se lembra quantos anos Jesus tinha quando ele estava no templo conversando com os mestres da lei sobre as escrituras? 12 anos. E como estão as nossas crianças de 12 anos hoje? Estão entre os mestres da lei discutindo sobre as palavras, sobre a palavra de Deus? Estão entre os líderes da igreja conversando sobre a Bíblia, sobre as escrituras? Ou eles estão assim? Pois é agora, irmãos, a hora de nós investirmos. Não podemos esperar. É agora, na infância. Jesus tinha 12 anos e ele já estava ali, apto àquilo. Será que os nossos filhos estão? Será que nossas crianças estão? Sabe, irmãos, eu estava compartilhando com a Loiane, minha discípula, falando para ela que, gente, como a gente começa a colher aquilo que a gente tem plantado na vida dos nossos filhos. Esses dias eu estava com chocolate, essa semana, estava com chocolate lá, fui comer o chocolate, meu filho chegou e falou, mamãe, me dá? Falei, não, filho, você já comeu o seu, esse aqui é meu. Né? Gente, vocês sabem o que é isso, né? Não estava sendo gulosa não, mas peraí, né? Eu, filho, olha só, você já comeu o seu, esse é da mamãe, esse é meu. E ele foi, deu uma saidinha assim, voltou e falou assim, mamãe, o generoso prospera. Aí eu, nossa, criei um monstro. Sem contar o dia que ele estava lá desenhando o negócio, uma máscara, e a máscara ficou pequena para o rosto dele. Aí chegou a prima dele e falou, nossa, Tito, mas essa máscara está muito pequena para o seu rosto. Ele virou e falou, eu sou grato pelo que eu tenho. Eu sou grato pelo que eu tenho. E aí ela, tá bom. Sabe, irmãos, nós estamos formando os líderes. São os líderes da igreja, do futuro. E é claro que eles já são igreja agora. Eles já são igreja agora. E eles não são discípulos em espera. Eles são discípulos em treinamento. Nós estamos treinando eles. Nós não estamos aqui deixando eles de molho. Para que quando eles crescerem no tempo certo, agora vamos investir neles. Não. Eles estão aqui sendo treinados em todo o tempo. Então a gente não está aqui, porque muitas pessoas falam, as crianças são a igreja do futuro, são a igreja do futuro, e nessa fala, é como se eles deixassem de molho, deixa de molho, uma hora a gente, tem eles, né, vamos lá, pegar essas crianças,
para eles serem os líderes? E de uma hora para outra, voa lá, líderes com excelência. É assim? Não, eles estão sendo forjados desde a sua infância. E nós precisamos entender isso. Por isso, que se nós queremos líderes no futuro, intensos, apaixonados, profundos na palavra, que amam a Deus, nós precisamos começar agora, na infância. Amém? Agora, irmãos. Eu estava até compartilhando sobre o estudo da palavra, sobre nós ensinarmos os nossos filhos a amar a Bíblia, a estudar, a se aprofundar na palavra. E falando sobre isso, quantas vezes nós encontramos muitos adultos que não sabem manusear a Bíblia. Irmãos, vou fazer uma pergunta, não precisa ficar com vergonha. Quantos aqui sabem todos os livros da Bíblia de cor? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4... Alguns. Agora vamos lá. Meu filho de 5 anos sabe todos os livros da Bíblia de cor. Glória a Deus. Agora, sabe de uma coisa? Eu estou investindo no líder do futuro. Estou lá investindo. Agora, eu quero te contar isso não para te constranger. Na verdade, eu quero te constranger para você aprender, né? Eu quero só que você fale assim, meu Deus, então se um de 5 anos pode aprender, eu posso aprender. Quando o pastor falar Apocalipse, eu não vou abrir em Gênesis. Teve gente que nem riu porque não sabe o que é. Não sabe onde fica. Então, o que a gente precisa fazer? Sabe o que eu e meu marido fizemos? Gente, Tito já tem 5 anos, ele ainda não sabe os livros da Bíblia. Vamos ser intencionais aqui. Colocamos a musiquinha, ó, pega a dica. Música dos 3 palavrinhas. No Spotify, YouTube, qualquer canal que você quiser. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ó, muita gente sabe. Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Não vou cantar tudo agora para não tomar meu tempo, né? Mas, o que acontece? Comecei a colocar a música todo dia para ir para a escola. E voltar para a escola. Colocava a música tocando. Um dia a gente estava no nosso devocional, lendo a Bíblia. De repente, estou lá lendo a Bíblia. E aí terminamos. E eu abri em Tito. Como ele estava aprendendo a ler, eu falei, vou abrir aqui no livro de Tito para ele ver o nome dele, ler o nome dele, né, e tal. Aí abri e falei, olha aqui, filho. Aí ele, Tito, meu livro. Aí ele, e onde está Filemon? Aí eu, ele sabe que Filemon fica depois. Tá aqui, filho. E Hebreus? Eu, conte-me mais sobre isso. Tiago, eu falei, não, então peraí, você aprendeu? Começa tudo, Gênesis. E ele, Gênesis, Êxodo. Gente, ele aprendeu todos os livros da Bíblia. Foi umas 3 semanas. Fica a dica. Coloca para ir para o trabalho, no seu ouvido lá, ó. Vai aprender todos os livros da Bíblia rapidinho. E ele a memorizou. Nós precisamos investir agora, irmãos, na infância, no tempo certo. Eles aprendem tantas coisas. E às vezes nós ficamos encantados deles aprenderem as musiquinhas do TikTok. Nossa, olha só as musiquinhas que ele aprendeu agora do TikTok. Ei, quantos versículos ele memorizou na última semana? E às vezes a gente exige isso deles, né? A gente vira para eles e fala assim, dançar a musiquinha você sabe, né? Quantos versículos você sabe? Pois a culpa é sua, é nossa. Nós é que não ensinamos. Somos nós que precisamos falar, ei, então vamos lá. Vou te ensinar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou ensinar você. Eu vou te conduzir. Amém, irmãos? Às vezes é duro a gente ouvir isso, né? Mas eu quero que em nome de Jesus a gente acorde para falar, é agora, é na infância, é esse o tempo certo. Irmãos, passa rápido demais. Quem já tem filhos adultos aqui, ó? Olha aí. Passa rápido ou não passa, irmãos? Eu com os meus de 6, a outra de 1 ano e 9, eu falo, gente, já passou. Então nós precisamos investir agora. 4º lugar, por que temos que investir na infância? Porque eles são os futuros líderes em todas as esferas sociais. É no nosso meio que vão se levantar os grandes homens e mulheres de Deus, que vão fazer a diferença por onde eles passarem. Eles que vão atuar em todas as esferas da sociedade, esfera da família, religião, educação, governo, mídia, artes, economia.
Sabe a arte que você vê explícita aí hoje, que o povo chama de arte? Eu estava escutando música, esses dias para trás eu coloquei John Sebastian Bach para tocar no carro, a caminho da escola. Falei, agora eu vou colocar Bach para você ouvir. Outro dia eu coloquei Mozart e o outro dia eu coloquei Beethoven. Falei, meus filhos vão ouvir música clássica um pouquinho. Aí coloquei um pouquinho para ele. E aí, falei, filho, olha o violino, né? Fiquei estimulando ele a identificar os instrumentos, flauta e tal. Falei, gente, isso aqui é arte. Isso aqui é música. Não é aqueles pancadão. E eu, gente, isso, de onde foi que se perdeu e que se chama isso de arte? Vocês já viram como que hoje na mídia, na sociedade, eles estão chamando coisas ridículas de arte, gente? Coisas assim, grotescas. Mas onde que tudo isso se perdeu? Na infância. Não ensinamos as crianças a olhar o belo, a admirar o belo. E o conceito de belo se perdeu. O que é feio se tornou belo. E ai de você que falar que é feio. Não, depende do ponto de vista, do ângulo. Onde que tudo isso se perdeu? Na infância. É agora que a gente está formando os próximos artistas. Os próximos artistas que vão estar reunindo milhares de pessoas na praia de Copacabana. O que eles vão estar expondo lá? Nós estamos agora, irmãos, gerando esses artistas. Então é agora que a gente está inculcando neles os valores, os princípios. Agora que nós estamos formando os próximos políticos. Agora que nós estamos formando os próximos jornalistas, que são formadores de opiniões. É agora. Agora, irmãos. Então nós temos que atuar agora. Lucas Hayashi diz assim: serão as crianças, os próximos políticos que regerão as nossas sociedades, as nossas cidades, estados e país. Os novos artistas que indicarão as tendências de moda, música e entretenimento do mundo todo. Elas que ensinarão em escolas e faculdades. A gente reclama, os professores, um dia eles foram crianças. Tiveram seu caráter moldado ali. Elas influenciarão e serão os formadores de opinião da sociedade. Serão os próximos cientistas que vão trazer inovação na ciência, medicina e cuidarão da nossa saúde física e mental. Vão ser eles. Quando a gente tiver idoso, eles que vão cuidar da nossa saúde, vão descobrir os remédios, eles. E aí, estarão aptos a isso? Estarão aptos a isso? Agora é a hora da gente investir nesses futuros. George Barna, que é um grande pesquisador nos Estados Unidos, que pesquisa o crescimento das igrejas, ele disse o seguinte: nossas crianças determinarão o futuro, o que faz delas o nosso legado mais importante e duradouro. Nossas crianças determinarão o futuro, o que faz delas o nosso legado mais importante e duradouro. E em último lugar, por que nós devemos agir no tempo certo na infância? Porque é na infância que as crianças podem dar uma vida inteira para Jesus. É na infância que elas podem falar assim: eu vou dedicar todos os meus anos ao Senhor. Antigamente, quando eu era criança, não tem tanto tempo assim. Esses dias, quando eu era criança, eu me lembro que tinha um folheto evangelístico, não sei quem lembra disso. Eu era da Assembleia quando eu era criança. Então tinha um folheto evangelístico que mostrava um homenzinho jovem. Aí falava, jovem demais para ter Jesus. Aí depois mostrava ele casando. Ocupado demais para ter Jesus. Aí mostrava ele trabalhando demais para buscar a Jesus. Aí mostrava ele em várias coisas, não sei o que demais, se divertindo demais para ter Jesus. Aí depois mostrava ele no túmulo, morto. Aí tarde demais para ter Jesus. Quem já viu esse? Vocês são um crente raiz. Crente raiz lembra desse folheto. Gente, estou me pondo velha, né? Esse folheto, pois é, ele mostra uma verdade. Meu marido estava me contando que ouviu o testemunho de um sambista. Ele era, como é que chama aqueles caras que conduzem a bateria de samba, de escola de samba? Mestre de escola de samba, isso aí. E ele era, não lembro o nome dele, mas meu marido estava compartilhando comigo que um desses mestres estava já velhinho, idoso. E ele compunha músicas para as escolas de samba.
E aí ele se converteu. E ele se converteu na velhice. E ele compôs uma música. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus ainda quando criança. Eu teria escrito muitas canções para ele. Quantas canções foram escritas para a exaltação de orixás que poderiam ter sido escritas para o Senhor? Sabe, irmãos, quando uma criança entrega a vida dela para Jesus, ela entrega a vida dela toda. Conta-se uma história que D.L. Moody, que era um grande evangelista, estava pregando, e sempre que ele pregava, tinham conversões. E num dia desses, depois do seu sermão, chegaram para ele e perguntaram: Moody, quantas pessoas hoje aceitaram a Jesus, entregaram sua vida a Jesus? E ele falou: 2,5. Ela falou: 2,5? Eram 2 adultos e uma criança? Ele: não, 2 crianças e um adulto. Ah, mas como assim? É porque as crianças têm uma vida inteira para dar para Jesus. O adulto só tem meia. Essa é uma verdade. Uma criança tem uma vida inteira para dar para Jesus. Eu posso testemunhar da minha vida. Eu, para a glória de Deus, fui alcançada cedo. Pude dedicar todos os meus dias. Eu, com meus 14, 15 anos de idade, eu estava já liderando uma célula de adolescentes, enchendo minha casa de adolescentes, chorando no meu quarto para Jesus salvar eles. Indignada quando eles iam só por causa do lanche. Deus, muda ele, Jesus. Já na minha adolescência, jejuando. Eu me lembro do primeiro jejum mais drástico, assim, né? De verdade, que eu fiz quando eu tinha 11 para 12 anos. Era o jejum... Oi? Era o jejum de Daniel. Eu acho que eu nunca mais fiz um jejum tão... Eu fiquei traumatizada, brincadeira. Mas eu nunca mais fiz um jejum. Gente, foi um jejum, que era um jejum de Daniel, que eu olhava em todos os ingredientes para comer. Se tinha derivado de animal, não comia. Não comia nada derivado de animal. Sabe, foi um jejum para valer. E às vezes eu lembro dessa época, eu lembro de umas mães falando: nossa, que exagero com as nossas crianças jejuar de jeito. Minha mãe: pode jejuar. Não quebra o jejum, não. Minha mãe incentivando. Porque ela queria de fato, ela entendia que era a hora certa. Sabe, irmãos, que hoje a gente possa entender que a infância é o tempo certo. Agora é o tempo certo, amém? E em segundo lugar, a gente falou de agir no tempo certo para deixar um legado duradouro. E se queremos deixar um legado duradouro, nós não podemos apenas agir no tempo certo. A gente precisa agir na hora certa. Aliás, falei a mesma coisa. Não precisamos agir apenas na hora certa. Precisamos agir da forma certa. É você agir na hora certa e da forma certa. É aquilo que a gente costuma falar para os nossos filhos, né? Filho, você pode falar tudo, do jeito certo e na hora certa, não é? E com as nossas crianças, nós queremos deixar um legado duradouro. A gente tem que agir na hora certa, não perder o timing, que é na infância, e nós precisamos agir da forma certa. Qual é a forma certa de agir com as crianças? Com intencionalidade. Diga comigo, com intencionalidade. E onde? Onde que a gente age com intencionalidade com as crianças? Com os pais e no Ministério Kids, no Ministério Infantil. A igreja e os pais podem ser parceiros, podem estar atuando juntos com intencionalidade na vida das crianças. E nessa primeira ministração eu quero focar na intencionalidade dos pais. Quantos aqui são pais? Fala amém. Oh, glória! Muitos pais. E há algo de Deus para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 78. Salmos 78. Versículo 3. Diz assim: coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram, não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus
filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus, não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. A ordem de Deus aqui é clara. De quem é a responsabilidade de ensinar a próxima geração a contar sobre os feitos do Senhor? Sobre tudo que o Senhor fez? Ministério infantil. É? Se não fosse o ministério infantil, o que seu filho saberia de Bíblia? Se não fosse o que ele aprendeu na igreja, o que o seu filho teria de experiência com Deus que ele aprendeu com você? Isso nos leva a pensar, né, irmãos? A raciocinar, peraí, será que eu estou cumprindo um papel que é meu? Será que eu estou ocupando o lugar que Deus me chamou para ocupar na vida do meu filho? Porque olha o que ele disse. Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que ensinassem aos seus filhos. Se eu te falar que ministério infantil não existe na Bíblia, não existe na Bíblia um lugar que fale assim, e aí existiu o ministério infantil, e uns foram chamados para o ministério infantil. Não existe. Pastora, mas como assim? Você é pastora de criança falando isso? Pois é, eu quero te dizer que, se de fato nós fôssemos totalmente bíblicos, os pais ensinariam aos filhos sempre, e não teria problema. Se todo pai ensinasse, transmitisse aos seus filhos experiências com Deus, tudo, pronto, acabou, essa é a igreja. E por que muitas vezes, e por que nós hoje existimos como ministério infantil? Claro que a gente existe também porque a gente quer facilitar a linguagem da palavra para as crianças, a gente quer tornar ainda mais atrativa a palavra de Deus, óbvio. Mas a gente está ali também muitas vezes porque muitos pais falham nessa missão. É assustador, irmãos. Talvez aqui seja diferente, pastora. Mas já aconteceu na minha realidade, na minha igreja, de eu perguntar para 100 crianças: quem aqui faz culto em família? O seu pai lê a Bíblia com você durante a semana? Levanta a mão. Cri, cri. 2 no meio de tantos. Um deles era meu filho. Irmãos, meu coração, eu falei, meu Deus. Quer dizer que se essa criança não estivesse aqui, ela não teria ouvido nada de Deus? Irmãos, infelizmente, muitas vezes o único lugar onde a criança tem uma experiência com Deus, onde ela pode ouvir a palavra de Deus, aprender um pouco do Senhor, é no ministério infantil. E infelizmente, para piorar a situação, muitas vezes não há intencionalidade também no ministério infantil. Porque o único lugar onde a criança vai ouvir, chega lá e ela recebe uma folhinha da Arca de Noé para ela pintar. E aí, perdemos o tempo. E não agimos da forma certa. Então, irmãos, nós precisamos, como pais, ser intencionais. Ser intencionais. E como nós fazemos isso? Discipulando os nossos filhos. Gente, aí é fácil, é? Hoje eu também estava conversando, com a Loiane, a gente veio falando sobre isso. Não é fácil. Tem dia que você peca e tem que chegar para o filho: me perdoa, filho, porque hoje eu pequei. Mas também tem dia que você vira e fala assim: filho, eu só não te bato agora porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida para me dominar. Você já pôde falar isso para o seu filho alguma vez? Eu já falei isso para meu filho: filho, dá graças a Deus que eu sou crente, porque eu tenho domínio próprio, senão você estava lascado, a chinelo ia voar. Só não voou porque eu sou crente e tenho domínio próprio. Pois a gente precisa viver isso com os nossos filhos. É difícil, irmãos, tem desafios, sim, mas nós precisamos nos esforçar ao máximo para ser intencionais com os nossos filhos, porque essa é a forma certa se nós queremos deixar um legado duradouro. Quem deseja deixar um legado duradouro para os seus filhos? Então, haja da forma certa. Discipule os seus filhos. Pastora, mas como que eu discipulo os meus filhos? Eu quero ser prática. Eu quero te dar atitudes práticas para que você saia daqui hoje, para você já fazer hoje com seus filhos quando chegar em casa.
Porque às vezes a gente fala, discipule os seus filhos, e às vezes isso é muito abstrato. Isso é muito amplo. E eu quero te dar algumas ferramentas. Primeiro lugar, viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Hoje a gente estava comentando sobre uma mãe que vive na igreja, mas a filha reclamou para a psicóloga que a mãe xinga. Qual foi a conclusão da filha? Falou para a psicóloga, tia, minha mãe tem paciência com todo mundo, menos comigo. Comigo ela me xinga. Irmãos, vamos deixar de hipocrisia. Vamos viver o Evangelho de verdade, amém? Vamos viver o Evangelho. Vamos viver de verdade. Quem já ouviu falar de John Wesley? John Wesley foi um cara na história da igreja. E foi muito usado por Deus. E John Wesley, que iniciou o movimento metodista, ele tinha uma mãe que discipulava ele. Era Susana Wesley. E Susana Wesley, ela levava a sério a sua missão de discipular os seus filhos. Em uma das suas biografias, a gente encontra um trecho de uma oração de Susana Wesley. Olha o que ela escreveu. Ela disse assim: ajuda-me, Senhor, a lembrar que a religião não deve limitar-se à igreja ou à sala de oração, nem tampouco ser exercida unicamente através da oração e meditação, porque a cada instante e em todo lugar eu estou em sua presença. Aqui está uma mulher que entendia o que era discipular os filhos. Ela entendia que em todo tempo, em todo lugar, ela estava na presença de Deus. Irmãos, nós, em todo tempo, em todo lugar. O problema é que muitas vezes a gente veste uma carapuça. Quando a gente está no prédio da igreja, somos de um jeito. Quando estamos fora, de outro jeito. Quando estamos no trânsito, somos endemoniados. Gente, quer ver crente manifestar sua carne no trânsito? É ou não é? Eu confesso, me arrependo por mim e por meus antepassados. Eu era assim. Era não, ainda sou, né? A carne tenta se levantar. Mas quem é circunciso aqui, não viu? Eu dando seta? Né? Aí eu começo a dizer palavras assim, circunciso. Então, muitas vezes a gente esquece de viver o Evangelho no nosso dia a dia. Pois nós devemos viver o tempo todo, irmãos. Viver o tempo todo. A ponto que nós possamos virar para os nossos filhos e falar assim: filho, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Não foi Jesus que falou isso. Foi Paulo, ele era homem, ser humano. E se ele falou isso, irmãos, nós também podemos falar. Eu quero ansiar por isso, filho. Pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Que esse seja o nosso desejo, irmãos. De você falar assim: filho, quando você crescer, você vai tratar sua esposa como eu trato sua mãe. Estou te dando o padrão. Filha, quando você crescer, você vai tratar o seu pai como o seu marido como eu trato o seu pai. Estou dando o padrão. Será que nós podemos falar isso para os nossos filhos? Filho, quando você crescer, você vai buscar a Deus na mesma intensidade que eu busco. Viu como eu oro todos os dias, filho, leio a palavra? Você também, filho, estou te dando o padrão. Mas muitas vezes nós queremos John Wesleys sem sermos Susanas Wesleys. A gente às vezes quer que os nossos filhos vivam, cheguem a lugares onde nós não fomos, onde nós não os levamos. Mas que em nome de Jesus hoje a gente possa falar: Deus, me dá a graça de viver o Evangelho. E irmãos, só com a ajuda de Cristo nós podemos fazer isso. Porque nós somos pecadores. Eu sei o que é a gente segurar quando não conseguiu, gritou. Falou de forma errada com o marido, desrespeitou. Eu sei o que é isso. Mas eu sei também de uma graça abundante, que é a graça do Senhor, que nos reveste e nos torna aptos a viver isso. Eu conheço uma graça que nos transforma, que nos livra de nós mesmos. Quem já experimentou dessa graça? Essa graça está disponível para você hoje, para que você se torne modelo para os seus filhos. Amém, irmãos? Que em nome de Jesus, uma palavra que eu recebi quando eu era adolescente ainda. Eu me lembro um dia, eu tinha 12 anos. Eu entrei para o meu quarto, e eu estava no meu tempo de oração, e eu pedi para Deus: Deus, fala comigo. Sabe aquelas coisas? Gente, hoje eu já sou uma cristã madura, não fico fazendo isso não, tá?
Mas na época, fala comigo, Jesus. Abre a Bíblia. Aí imagina, aí cai lá assim, né? Não matarás o seu irmão. Meu Deus, que Deus quer falar comigo. E se caísse uma palavra ruim, sei lá, né? Enfim. Mas não, eu sei que Deus, na sua infinita bondade, mesmo na minha imaturidade ali, Ele falou comigo. E Ele liberou sobre mim uma palavra, lá Provérbios 31. Quando fala sobre a mulher virtuosa e diz assim: o seu marido e seus filhos a louvam dizendo, muitas mulheres agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Eu era solteira, nem filhos, claro, não tinha, eu tinha 12 anos. Mas naquela palavra que eu recebi naquele dia, eu falei, essa é a palavra de Deus sobre mim, é o que Deus diz sobre mim. Meu marido e meus filhos me louvarão, dizendo, muitas mulheres agiram virtuosamente, mas você a todas é superior. Porque ouvir elogio dos de fora é fácil. Ouvir elogio de quem não convive com a gente é fácil. Mas ouvir elogio daqueles que convivem com a gente, que nos veem nos nossos momentos mais irados, que nos veem passar por pressões terríveis, que nos vê nos momentos mais desafiadores, é aí que a gente deve ouvir esse elogio. E eu creio que o Senhor vai nos tornar assim. E nós ouviremos nossos filhos dizendo isso de nós, amém? Eu quero profetizar sobre você. Você vai ser o maior exemplo do seu filho. Você vai ser o modelo do seu filho. Você vai ser aquele que vai deixar um legado para o seu filho. Você vai ser aquele que seu filho vai falar, estou aqui, cumprindo o legado que meus pais deixaram para mim. Eu sinto no coração de dizer algo. Talvez muitos pais aqui falaram, pastor, eu já perdi o tempo. Eu sinto que alguns pais aqui falaram, pastor, eu já perdi a infância. Deixa eu te dizer, Deus é um Deus misericordioso e bondoso e nunca é tarde para você decidir deixar um legado. Nunca é tarde. Você pode hoje decidir e um legado geracional vai ser deixado a partir de você. Amém? Em nome de Jesus. Como nós podemos discipular? Vivendo o Evangelho. E em segundo lugar, investindo tempo e tempo de qualidade. Hoje, eu conversava com uma irmã há um tempo atrás, e ela falava assim, eu não sei que coisa é essa que inventaram agora, de que o que importa é ter tempo de qualidade. Aí você deixa seu filho 12 horas no YouTube, enchendo a cabeça de baboseira, e tem 10 minutos de qualidade com ele. Qual vai ter maior influência sobre ele? Óbvio que é o YouTube. Então não tem essa, irmãos, só de tempo de qualidade. O tempo tem que ter tempo. Às vezes a gente inventa desculpas para nós mesmos. Hoje a gente falava também sobre isso. Nossa, mas eu estou falando toda hora dos nossos assuntos, né? A gente falava sobre isso. Que às vezes a gente quer que as coisas se resolvam sozinhos, sem a gente dedicar tempo, sem a gente parar, ir lá ficar com nossos filhos. Largar o celular, olhar no olho dos nossos filhos. Falar, vamos brincar? E brincar mesmo. Não é fazer de conta, não. Você acha que você está enganando o seu filho? Quando você fala para ele, estou brincando, filho. E você está respondendo as mensagens do WhatsApp? Você não engana, seu filho sabe que você não está. Esses dias, eu tenho muito cuidado com isso. Desde que eu li um livro, alguns anos atrás, me despertou para isso. E eu estava com meu filho, e aí, sempre que eu estou com ele, eu falo, estou com eles, eu não vou ficar no celular. E aí, naquela hora lá, eu estava com eles, e eu peguei para filmar, uma hora assim, peguei para filmar um momentinho assim, que a gente estava brincando. Na hora que eu peguei, meu filho, mamãe, agora não é hora de celular. Você está certo? Agora realmente não é, é hora da gente brincar. E às vezes eu consigo pegar escondido, para a gente registrar, né? Mas sabe, irmãos, a gente precisa ter tempo mesmo. E eu sei que é difícil, porque nossa agenda não para. Não é, irmãos? Mas lembra, é o tempo certo. Esse tempo passa. Existem lugares onde você é substituível. Como pai, como mãe, você é insubstituível. Talvez em muitos outros lugares podem substituir você, em muitas outras funções, mas na nossa posição de pai e mãe, ninguém nos substitui.
Há um legado que nós precisamos deixar para eles. E para isso nós temos que ter tempo e tempo de qualidade. Sair juntos, ficar lá em casa juntos. Ontem mesmo eu fiquei com meus filhos e a gente é muito cuidadoso com telas. E eu sei que isso também é outro desafio, né, irmãos? Porque às vezes a tela é um alívio, não é? Confessa. Gente, nossa, não, vai, fica aí no celular. Dá tempo para minha cabeça. Às vezes a criança está lá, não, toma, né? Não é quase isso, gente. É instantâneo. E eu sei que é assim. Mas sabe, irmãos, eu e meu esposo tivemos uma decisão radical dos nossos filhos terem acesso a telas, somente televisão, celular eles não mexem, somente televisão no final de semana. Durante a semana eles não veem nada. E a gente foi radical nisso, 1 hora por dia, no final de semana. Então, sexta já é final de semana, porque domingo a gente passa o dia quase todo na igreja, às vezes nem dá tempo, né, de ver televisão, graças a Deus. Mas aí, sexta, vale TV. E aí, ontem eu sentei com eles. Eu falei, eu vou assistir junto com vocês. E aí, o meu filho pediu para assistir documentário de animais selvagens. Aí, a gente foi assistir documentário de animais selvagens. Aí, mostrava os leões e tudo. Irmãos, e que maravilha. Aí mostrava os leões para atacar, eles tinham que estar juntos. O que eu aproveitei? Unidade, filho, viu? Falei, igual aqui em casa, né, filho? A gente trabalha em unidade. Enquanto a mamãe lava a louça, o que você faz? Ele, joga o lixo fora. Isso aí, toca aqui. Estamos igual os leões, ó, a gente trabalha em unidade. Tempo, a gente estava lá juntos. Eu tinha coisa para fazer? Claro. Fui dormir 2 da manhã para acordar 4. Dormi 2 horas essa noite. Mas eu falei, eu preciso dedicar tempo. Porque eu já estou perdendo hoje, né? O tempo de hoje eu não estou lá. E às vezes a gente perde. Porque a gente considera outras coisas mais importantes. Mas, irmãos, em nome de Jesus, que a gente seja intencional. Seja intencional, aproveita o tempo que você está com Ele. Seja no carro. Hoje, muitas pessoas têm perdido o tempo de carro. Irmãos, quando eu era criança, eu fazia viagem com meu pai. Nas viagens, era maravilhoso. Sabe o que meu pai fazia na viagem? Sabe o que fazia, pastor? Perguntas bíblicas. Quem respondia mais, eu ou meu irmão? E aí era a viagem toda fazendo perguntas bíblicas. Hoje, o que acontece? Cada um no seu celular. A criança nem sabe o trajeto. A gente ficava igual o burrinho do Shrek. Tá chegando? Já chegou? Falta quantas cidades? A gente ficava desse jeito. Hoje a criança nem fica. Porque ela nem sabe o que se passa. Tinha uma paisagem linda. Tinha montanhas que você podia falar, filho, olha, sabia que existe um salmo que diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você podia ver um arco-íris e falar, filho, sabe o que significa o arco-íris? A promessa. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. Irmãos, tantas coisas no nosso dia a dia, à nossa volta, e às vezes a gente perde. Que a gente seja, em nome de Jesus, intencionais. Que essa palavra esteja no seu coração. Eu vou ser intencional. Sabe, em tudo. Na hora que seu filho estiver lá, resmungando, chorando. Ontem mesmo eu passei por isso. Estava falando com a Loiane. Tito estava lá gritando, chorando. Vocês não sabem por quê. Queria que eu limpasse ele. Depois do número 2. Meu filho, você tem 6 anos. Você já sabe se limpar. Eu não vou te limpar. Mas eu quero que você me limpe e tal. E chorou. Por fim, eu sei que eu fiquei irada. Eu acho que eu irei, mas eu não pequei. Eu cumpri a palavra da vara da disciplina. E aí, disciplinei e eu falei para ele. Ele se acalmou. Eu virei e falei, filho, o que você tem para me dizer sobre a sua atitude? Me desculpa. Eu falei, o que você fez? Desrespeitei você. Eu falei, filho, não pode gritar dessa forma. E deixa eu te falar uma coisa. Adiantou? Você gritando, você ganhou o que você quis? Não. Sabe por quê, filho? Tudo que eu falo, eu cumpro. Eu estou sendo um modelo de Deus para você. Deus é assim, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Eu estou fazendo como Deus. Tudo que eu estou falando, eu estou cumprindo. Irmãos, nos detalhes, a gente está mostrando o padrão de Deus, a paternidade de Deus ali nos nossos filhos, no dia a dia. A hora que você promete e cumpre, você fala, assim é Deus, filho. Ele promete, Ele cumpre. Na hora que você fala, eu te perdoo, filho. Assim é Deus, filho. Deus te perdoa. Filho, eu te dou uma chance, porque Deus te dá uma chance. Filho, eu te amo, porque Deus te ama. Nós, em todos os momentos, podemos estar sendo intencionais com os nossos filhos. Amém, irmãos? Que esse seja
a nossa decisão hoje de investir o tempo de qualidade com os nossos filhos. E em terceiro lugar, orando com seus filhos e por seus filhos. Nós devemos orar com os nossos filhos e orar por eles. Hoje é dia de você decidir orar por eles de forma intencional. Qual foi a última vez que você pôs a mão sobre a cabeça dos seus filhos e profetizou sobre eles? Qual foi a última vez que você pôs a mão sobre eles e fez lá, como eu falei, que eu via minha mãe fazendo? Eu sou fruto disso, eu me lembro várias vezes, acordava de madrugada para ir ao banheiro, via minha mãe no quarto do meu irmão lá, orando. Via meu pai de joelhos na sala, orando, já vi isso várias vezes. Sabe, irmãos, nossos filhos nos vejam orando, e que a gente ore e libere palavras de Deus sobre eles. Decretos espirituais. Filho, você é uma bênção. Se o seu filho não tem domínio próprio, você vai falar, você é dominado pelo Espírito. Você tem o fruto do Espírito em você. Você é cheio do Espírito Santo. A gente tem que começar a declarar isso. Orar por eles, declarando aquilo que eles são em Deus. Irmãos, ouvir as mentiras do diabo, eles já ouvem em todo lugar. Nós estamos aqui para declarar decretos do céu sobre a vida dos nossos filhos. Não permita que ninguém diga algo que ele não é. Esses dias uma irmã, meu filho cheio de energia. E uma irmã, a Loiane riu. E aí, uma irmã lá na igreja falou, nossa pastora, bagunceiro, hein? E eu falei, não, ele não é bagunceiro, irmã. É sim. Eu falei, não, irmã. Ele pode até ter feito bagunça, mas isso não determina quem ele é. Ele é uma bênção. Ele é cheio de energia, né? Porque para ser pastor tem que ter muita energia, porque pastor trabalha, vou te falar. Então essa energia toda dele vai ser usada para o reino. Agora eu vou permitir, com a palavra maldita dessa, porque eu já vi própria criança, não sei quem que já viu. Provavelmente já mais outra pessoa já ouviu isso. A criança vira para você e fala, eu sou bagunceiro, tia. Eu sou sim. Alguém já viu isso acontecer? A própria criança falar? Por que ela falou isso? Porque ela ouviu. E às vezes nós pais declaramos essas palavras sobre os nossos filhos. Aí esses dias o meu filho virou para a própria Chloe, né, para a irmãzinha dele. Você é desobediente. Aí eu falei, não, ela não é. Ela é sim, eu já ensinei o princípio. Filho, ela desobedeceu. Mas ela não é isso. Ela desobedeceu. E isso não combina com ela, porque ela é uma menina obediente. Nem você é assim. Então nós precisamos já declarar isso sobre os nossos filhos. Aquilo que ele fez de errado não determina quem ele é. Ele é um filho de Deus. E nós vamos declarar e orar sobre eles, declarando quem eles são no Senhor. Amém? Em quarto lugar, fazendo devocional e culto em família. Eu quero desafiar você a tirar um tempo para ler a Bíblia com seu filho. Por que eu falei de devocional e do culto em família? Porque se o seu filho ainda não sabe ler, está em processo, né, de aprendizado da leitura e de alfabetização, é importante você sentar com ele todos os dias e ter esse tempo de leitura da palavra, de oração, para que ele aprenda a ter esse hábito. Irmãos, eu louvo ao Senhor, que o meu marido pega junto comigo. Porque infelizmente em muitas casas, se a mulher não faz, ninguém faz. Em muitas casas, a mulher assume o papel do sacerdote da casa. Sabe, irmãos, não permita isso. Glória a Deus que aqui tem muitos homens. Que você fale, não, eu vou ler a Bíblia junto com a minha esposa. O dia que ela não tiver, eu vou ler. Vai ser um dia eu, um dia minha esposa. E a gente lê a Bíblia. Com meu filho, como ele já tem 5 anos, desde os 4 anos, a gente lê a Bíblia mesmo. Com a Chloe, que é pequenininha, a gente lê histórias bíblicas, né? Que tem figuras, é mais fácil a linguagem. Mas desde os 4 anos, a gente começou a ler a Bíblia mesmo com o Tito. E já lemos muitos livros da Bíblia. A gente acabou de ler 2 Reis agora também. E a gente lê e fala, explica para ele. Esses dias foi engraçado. Eu terminei de ler com ele e antes que eu falasse alguma coisa, ele... E o que a gente aprende com isso? Na hora eu até me emocionei. Eu falei, cara, ele entendeu. Tudo na palavra é para a gente aprender. Fala com a gente, é Deus falando com a gente. E eu falei, filho, o que você acha? E aí ele falou o que ele tinha entendido naquele texto. Sabe, nós podemos fazer isso, irmãos. Deixa eu te dizer. É 5 minutos. Às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho que separar 1 hora. Não, irmãos, comece com o tempo que você tem. 5 minutos que seja. Coloca uma canção.
Ora juntos. Não, nós vamos orar juntos, vamos buscar a presença de Deus juntos. Vamos ler a Bíblia. Coloca eles, já são maiorzinhos, coloca eles também para eles lerem e falar o que eles entenderam. E a gente vai desenvolvendo a cultura de ter um tempo em família, de fazer da nossa casa a casa de Deus, de ter o perfume de Cristo lá espalhado na nossa casa, a presença de Deus, de forma que os nossos filhos falem: eu amo estar na minha casa. A minha casa é minha igreja. Minha igreja se estende até a minha casa. Que essa seja a verdade, amém, irmãos? Quantos querem se comprometer a partir de hoje fazer devocional e culto com seus filhos? Só esses? Deixa eu dar uma chance. Quem hoje quer se comprometer a ter esse compromisso? Se você ainda não tem filho, você vai se comprometer a fazer com seus futuros filhos. Pode levantar a mão, já comprometendo. Amém? Em nome de Jesus. E em quinto lugar, investindo no desenvolvimento espiritual. Muitos crentes, eles fazem um investimento alto em cursos de teologia, em livros e muitos outros recursos para crescer em conhecimento, para ministrar para os adultos. Muita gente faz isso. Eles se preocupam muito com o culto dos adultos, se preocupam muito na ministração, como que ele vai falar para os adultos, como que ele vai se portar ali. Mas muitas vezes eles não investem neles mesmos como pais. Eles não investem no que eles podem melhorar como pais. Eu quero desafiar você a ler sobre maternidade, sobre paternidade, a buscar conhecimento sobre isso, a assistir vídeos sobre isso. Porque, irmãos, a gente não aprende por osmose, não. Não nos tornamos bons pais e boas mães só apenas porque nossos filhos nasceram. Vou lá, é automático, a gente já vai ser pai e mãe. Não, a gente aprende. A gente erra. Só que quanto mais a gente busca sabedoria, a gente vai errar menos. Uma coisa é fato, a gente vai errar. Só que a gente pode errar menos. Quem quer errar menos? Então que a gente possa investir no nosso conhecimento, em buscar sabedoria. E mais, que a gente invista no desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. Será que você investe no desenvolvimento espiritual dos seus filhos? Muitos pais investem tanto na educação de qualidade para os seus filhos, pagam caro por curso de inglês, curso disso, curso daquilo, explicadora, enfim, um monte de coisas, mas muitos deles ignoram o que George Barna disse. Ele disse assim: o desenvolvimento espiritual de nossas crianças não pode ser uma proposta de valor agregado. Ele é ainda mais importante que o desenvolvimento intelectual, emocional e físico. Qual é o problema? Nós consideramos o desenvolvimento espiritual algo de valor agregado. Como assim? Se tiver, legal. Se não tiver, não tem problema. Se ele souber todos os livros da Bíblia de cor, que bonitinho. Se não souber, não tem problema. Mas sabe ler e escrever? Tem que saber. Tem que tirar nota boa na escola. Tem que estudar. Mas faltar o culto de domingo? Não tem problema, está cansado, né? Já perdeu a semana toda estudando. É isso. Quando fazemos isso, não estamos investindo no desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. Estamos falando que o desenvolvimento espiritual é algo de valor agregado. Se vier, legal. Se não vier, não tem problema. Irmãos, que a gente considere o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos ainda mais importante que o desenvolvimento físico. Sabe o desenvolvimento físico que você se preocupa? Opa, meu filho está com 3 anos, não está falando. Vou atrás, estou preocupado. Pois é, que você se preocupe. Opa, meu filho tem 10 anos, não faz devocional. Meu filho tem 5 anos, ainda não teve experiência com Deus. Eu tenho crise, irmãos. Eu oro. Todos os dias Deus tem um encontro com meu filho. Eu acho que ele ainda não teve um encontro para valer, sabe, com Jesus. Mas ele vai ter logo. Estou orando, clamando por isso. E esses dias Deus falou comigo, eu estava na minha sala orando. E aí eu senti Deus falando comigo sobre isso. Falei: Deus, eu não posso enfiar comida goela abaixo na boca do meu filho. Mas eu posso preparar um ambiente de uma forma tão agradável que possa abrir o apetite. Nós não podemos enfiar Jesus goela abaixo nos nossos filhos, né? Mas a gente pode tornar Jesus tão maravilhoso, sabe? Abrir o apetite. A gente pode fazer com que eles falem: meu Deus, eu quero isso. Eu quero mais.
E eu creio que em nome de Jesus, nossas crianças vão se desenvolver espiritualmente. E eles serão os próximos homens de Deus, mulheres de Deus. E ainda na infância, eles vão manifestar o fruto do Espírito. Ainda na infância, eles vão ser a luz de Deus. Eles vão fazer diferença na geração. Eles vão fazer a diferença por onde eles passarem. Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Amém? Você crê nisso? Eu creio que nós viveremos isso para a glória de Deus. Eu queria que a gente orasse nesse momento. Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar pelos nossos filhos. Pelas nossas crianças. Sabe, irmãos, na nossa força a gente não consegue não. Eu sei que depois de falar isso, talvez muitos de vocês falam, meu Deus. Muitos de nós, né? Eu muitas vezes eu me pego e falo, meu Deus, eu estou longe, eu preciso melhorar. Mas sabe, irmãos, a notícia boa é que a gente tem o Senhor. A notícia boa é que a gente tem alguém por nós. A gente tem o Senhor, que Ele é o maior interessado nisso, que Ele fala assim, eu vou te ajudar nessa. O Pai que está nos céus, Ele nos ensina a ser bons pais aqui na terra. Ele nos capacita a ser bons pais. Ele é o Pai maravilhoso, perfeito. Ele nos ensina a ser pais perfeitos. Ele pode nos ajudar a isso. E agora nós vamos quebrantar diante dEle, vamos pedir isso. Eu queria que você abrisse seu coração diante dEle agora. Fala para Ele suas dificuldades, suas dores. Talvez tem pais aqui que já estão com conflitos no relacionamento com seus filhos. Talvez filhos que estão apresentando rebeldia. Ou talvez você encontra dificuldade em apresentar Jesus a eles. Talvez você sente que a influência do mundo foi maior do que a sua influência, do que a influência da igreja sobre a vida deles. Mas eu quero orar nesse momento para que o Senhor te revista de autoridade, de poder, e que você tome a posição de sacerdote lá na sua casa. Que em nome de Jesus você se levante para pastorear os seus filhos, que eles sejam os seus primeiros discípulos. Senhor, eu oro neste momento, entregando nossos corações diante do Senhor. Ah, Jesus, nós somos tão falhos. Senhor, nós somos tão falhos, somos tão pequenos, nós sozinhos não conseguimos. Essa obra, Pai, é difícil demais para nós. É muito mais elevada do que nós possamos cumprir, do que nós podemos cumprir no mundo natural. De fato, nós precisamos do poder sobrenatural do Senhor para nos capacitar a sermos pais. Não conseguiremos ser os pais que precisamos ser na nossa força humana. Nós não conseguiremos, Senhor, por isso nós precisamos do Senhor. Revista-nos com a Tua unção. Revista cada pai que está aqui hoje, Pai. Revista com unção, com autoridade, com ousadia, com sabedoria. E que em nome de Jesus o Senhor nos dê estratégias para alcançarmos o coração dos nossos filhos. Que a gente haja na hora certa, na infância e da forma certa, com intencionalidade. Não nos deixe perder nenhum momento com os nossos filhos. Não nos deixe perder nenhum segundo sequer. Deus, não nos deixe ser negligentes. Não nos deixe negligenciar a missão que o Senhor nos deu. O Senhor confiou uma missão a nós ao nos dar os nossos filhos. E que sejamos fiéis em cumprir a missão de impregnar o perfume de Cristo neles. Que possamos cumprir a missão de gerar a imagem de Cristo neles. Eu te peço isso em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor, capacita-nos para essa obra, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.